Por favor, vai aparecer para vocês que aceitem a gravação, né? Essa gravação ficará disponível no site do YouTube, canal Cultura Crítica, né? E o meu canal lá no YouTube, de acesso público para todo mundo que quiser, que participou, que não participou, que é curioso, que queira falar que a psicanálise não é ciência no comentário. Ótimo, dá engajamento, seja bem-vindo. A gente discorda, mas, né? Beijinho no ombro. Enfim, e agora a gravação vai continuar desse pedaço que já foi, né? Já li, então continuamos aqui. Estamos na primeira página aqui, ó, no prefácio, né? Eu li até do material ser trabalhado. Continuamos. Provavelmente terão de satisfazer-se, pois, com atrair a atenção das duas partes e suscitar expectativa de que uma cooperação mais frequente não deixaria de ser benéfica para a pesquisa. Só para ficar gravado, porque eu esqueci de começar a gravação nos parágrafos anteriores, o Freud está dizendo: olha, você tem a psicologia experimental de um lado do Wundt, você tem a etnopsicologia do outro, a psicanálise está no meio, e eu vou me debruçar sobre Totem e o tabu de maneira disforme, tentando trazer respostas que conciliem e respondam a todas essas áreas, psicanálise experimental e etnopsicologia, tentando mostrar a força da psicanálise para explicar bem essas questões. Ou seja, é o Freud tentando se situar no tabuleiro geopolítico dessas áreas de pensamento. Beleza? Remendei. Vamos lá. Os dois temas principais que fornecem o título deste pequeno livro, o Totem e o Tabu, não são neles tratados da mesma forma. A análise do tabu aparece como tentativa segura e exaustiva de solução do problema. A investigação sobre o totemismo limita-se a declarar que é isto o que a observação psicanalítica pode contribuir no momento para esclarecer a questão do totem. Tal diferença liga-se ao fato de que o tabu ainda subsiste entre nós, embora considerado negativamente e dirigido a outros conteúdos. Ele não é outra coisa em sua natureza psicológica, senão o imperativo categórico de Kant, que tende a agir coercitivamente e rejeita qualquer motivação consciente. Já o totemismo, o imperativo categórico, sendo bem genérico, é aquele pensamento que se impõe, né, eticamente como uma norma aceita por toda uma comunidade, por toda a sociedade, né? Aquilo que é daí imperativo, né? Aquilo que quase que um a priori, né? Ana Heller, por favor. Acho importante marcar esse imperativo categórico, porque ele fundamenta exatamente uma ética que é baseada na razão e não no desejo, né? Então, por isso que ele está marcando uma diferença, né? Então, a gente está falando de uma razão e não de um desejo. Importantíssimo. Ah, legal, muito obrigado, muito obrigado. Exatamente, exatamente, né? Sem um imperativo categórico, estaremos no estado da barbárie, né? E ele vem justamente para colocar os limites, né? Porque como ele Sensacional. está dizendo que a partir de onde... eu gosto muito de quando ele diz que não entende sobre as outras coisas, porque isso dá liberdade de errar, né? Quando a gente Uhum. diz que se apropria da coisa, fica pior de dialogar. Então, eu acho que ele vai fazendo a apresentação de a partir de onde ele vai expondo as coisas, né? E é de a partir de onde ele vai apresentar a diferença, por que que uma coisa não é outra. Sim, sim, claro, claro, muito legal, muito legal. Aí, já o totemismo, diferentemente, é uma instituição social religiosa, alheia à sensibilidade atual. Veremos. Realmente há muito abandonada e substituída por novas formas, que deixou traços mínimos na religião, nos usos e costumes dos povos civilizados de hoje, e que teve de sofrer grandes transformações, mesmo nos povos que ainda a mantêm. O avanço técnico e social da história humana afetou muito menos o tabu do que o totem. Neste livro, tentou-se ousadamente descobrir o significado original do totemismo a partir de seus traços infantis, dos indícios que reafloram no desenvolvimento de nossas crianças. A estreita relação entre totem e tabu nos leva adiante na hipótese que sustentamos. E, se
Enfim, esta resulta bastante improvável. Esse caráter não chega a representar objeção à possibilidade de que ela se aproxime de alguma medida da realidade de tão difícil reconstrução. Roma, Falou. Vou demorar uns 20 minutos. Deu setembro de 10 mil... minutos depois que eu cheguei. Sim? Roma, setembro de 1913. Caio, precisando, você ligue o microfone, por favor, né? Aqui vem um segundo prefácio na edição hebraica, vamos lá. Esse prefácio é muito posterior, tá no, já estamos entrando no contexto da guerra, possivelmente, né? Da segunda, né? Vamos lá. Prefácio à edição hebraica. Nenhum leitor deste livro, de sua edição hebraica, poderá imaginar-se facilmente na situação afetiva do autor, que não entende a língua sagrada, que se afastou inteiramente da religião paterna, como de qualquer outra, que não consegue partilhar ideias nacionalistas e, no entanto, jamais negou a vinculação a seu povo, sente sua particularidade de judeu e não deseja que ela mude. Se lhe perguntarem o que ainda te resta de judeu, após renunciar a todos esses elementos que tinhas em comum com seus patrícios, ele responderá: muita coisa ainda, talvez o principal, mas atualmente ele não seria capaz de exprimir em palavras claras este quê de essencial. Um dia, certamente, isto se tornará acessível à indagação científica. Portanto, para semelhante autor, é um acontecimento muito especial que o seu livro seja traduzido para o hebraico e chegue à mão de leitores para os quais esse idioma histórico é uma língua viva. Além do mais, trata-se de um livro que aborda a origem da religião e da moralidade, mas não adota uma perspectiva judaica, nem se coloca restrições em favor do judaísmo. Contudo, o autor espera achar-se unido a seus leitores na convicção de que a ciência livre de pressupostos não pode permanecer uma estranha para o espírito novo do judaísmo. Viena, dezembro de 30. Aqui a gente está 30, vamos lembrar que a ascensão de Hitler na Alemanha nazista é de 33, né? Eu tô falando besteira? É, não, é 37, começa a Segunda Guerra. Sabe? Opa, quem é? Francisca? Não, Natália, tudo bom? Natália. Ô, Ah, Natália, como é que você tá? Belezinha? E tudo aí? jóia. Acho que tem a Francisca também, mas a minha pergunta é bem rapidinha. Isso quer dizer que o Totem e Tabu foi também publicado lá em 39 na língua hebraica? Eu acho que 30 mesmo, né? Aqui, né? Viena, dezembro de 30, ele tá escrevendo assim em 30, imagino que 30 ou um pouco antes, né? Ele tá, Mas tá... acho que vai dar uma olhadinha na nota de rodapé do asterisco. A edição hebraica Ah, saiu tá. apenas em 39. Ah, tá. Então, eu não vou, eu já não estou acompanhando uma página do livro físico e essas edições aqui em PDF não tem a nota, né? Mas legal que você trouxe. Valeu. Parece É. que ele foi publicado. Esse prefácio à edição hebraica foi publicado pela primeira vez em 1934, aí Hum. traduzido, enfim, de um termo X, que deve ser alemão. A edição hebraica saiu apenas em 39. Não, eu não domino os detalhes dessa publicação, tá dizendo aí, boto fé, né? Agora, e o que é mais interessante ainda, porque 30 ele faz. Então vamos tentar reconstruir esse caminho aqui. Eu imagino que ele está escrevendo isso em 30 porque falaram para ele: olha, vai sair, faz um prefácio para edição hebraica, né? E daí não sai em 30 e só sai em 39. E a guerra começa em 37, o que é falar, uau, ainda saiu em 39, né? Em 39 é um momento complicado, né? Aliás, 39, não, o começo é 38, 39, né, da Segunda Guerra mesmo. Acho que sai no momento do estouro da guerra, né? Isso, pois aí eu nunca tinha pensado eu tinha pensado no Freud em outras línguas, eu tinha pensado o Freud quando ele autoriza Uhum, o Jones, né, a passar para o inglês. aham, Então eu conseguia pensar em Freud em alemão e Freud em inglês. E aham. agora surge o Freud em hebraico. Então, será que além do inglês e do hebraico, também já existiam outras traduções autorizadas nessa época? Francês, espanhol? Eu Será que não, alguém sabe sobre isso? eu não sei, eu É, vou passar para Ana aí se ela tem uma a dizer sobre, mas eu acho que
eu acho, eu não sei, eu não sei dizer outras traduções. O que eu acho curioso, e a gente já viu isso como é que chama? A gente já viu isso. Olha lá, a Marcela falou, segunda começou em 39, isso mesmo. É, a, como é que chama? Nossa, me buguei aqui. É, Lá no no Moisés, Moisés monoteísmo, ele já está se colocando nessa posição. O Freud tem uma relação muito complicada, né? Assim, em termos de uma relação de cisão, né? Com o pai, né? Que é só nesse sentido de pensar o pai como tradição, né? Da religião judaica. Ele se reconhece judeu em termos de cultura, mas ele não professa a religiosidade judaica, ele se considera um judeu dissidente. Inclusive, hoje, ainda mais que até em outro contexto, mas muito próximo em termos de conflito, né? A gente tem a questão judaica, palestina hoje. A gente tem um judeu aqui brasileiro chamado Breno Altman, né? Que, por exemplo, que tem aquele canal do YouTube, que eu esqueço o nome, né? E que, inclusive, é um judeu que critica a postura hebraica na guerra contra os palestinos, que defende os palestinos, né? E ele fala mesmo de que o pensamento hebraico ele é muito amplo, que muitas vezes você tem assim, tanto, assim como você tem, sei lá, o movimento sionista nos hebraicos, nos judeus, você tem, por exemplo, os judeus ateus, né? O que para a gente pode parecer uma coisa, mas como assim? O judeu é uma religião? É, mas de certa forma o judaísmo é, por assim dizer, uma etnia, uma cultura, né? E você tem aqueles que se reconhecem, se integram ao judaísmo, mesmo não professando a religiosidade, né? Mesmo não professando, inclusive tem outro psicanalista que eu estou lendo agora, está aqui, muito legal, brasileiro, Renato Mezan, tem esse livro aqui, Freud, Pensador da Cultura. Ele mesmo é judeu, e começa a tese, essa aqui é a tese de doutorado dele, ele começa explicando a partir dessa relação com o judaísmo não professo e que circunda o estudo da psicanálise. É interessante como Mezan ele faz um caminho que lembra um pouco esse caminho herético, né? O Freud se coloca como um herege do judaísmo. Só que justamente no contexto da ascensão do nazismo nessa época, o Freud não fala, pera, não, pera, eu sou crítico do judaísmo aguerrido e tal, mas ao mesmo tempo eu me coloco como judeu e me solidariza demais, né? Quem leu aí a biografia do Freud sabe que ele se solidariza e ele obviamente compreende essa questão muito forte, né, da perseguição aos judeus nesse contexto, né? Então, tanto o Moisés monoteísmo quanto o Totem e Tabu, você vê um Freud preocupado em se posicionar num mundo em que o antissemitismo, né, tá cada vez mais em ascensão, né? Isso está bastante claro nos textos. Falei muito, não sabendo pouco. Ana, por favor. Vou dar meus pitaquinhos aqui também. Não Vamos trago lá, vamos lá. verdade, porém trago acho alguma coisa. Aqui ele diz, ele começa esse parágrafo dizendo: nenhum leitor desse livro poderá imaginar facilmente a situação afetiva do autor, que não entende a língua sagrada, que se afastou inteiramente da religião paterna. Ele se coloca nessa apresentação, né? Então eu acho que ele vai afirmar a sua identidade judaica em um momento histórico que é marcado pelo crescimento do antissemitismo de fato na Europa, né? Então, ele reconhece nesse texto origens culturais que vão influenciar e vão ser relevantes para a psicanálise. Então, questões como identidade, pertencimento e o sofrimento humano, que eu acho que é isso que ele vai começar a dizer aqui no Totem e Tabu. Então, eu acho que ele está fazendo realmente uma marcação de que não seja uma questão religiosa, e sim uma questão cultural muito importante, né? Ele é um homem político e eu acho que ele faz essa marcação. E acredito que ele tenha entrado em contato com a tradução desse texto agora e a publicação vai acontecer posteriormente, né? A gente tem cartas muito importantes depositadas em Israel ainda, cartas ainda não acessadas, né? Documentos muito, muito importantes. Enfim, achei. Não, massa, não, é isso mesmo. Inclusive, se não me engano, foi em algum dos encontros promovidos aí pelo Ronald e pelo Jairo Carioca, que frequentam esse grupo. Logo, logo o Ronald às vezes estoura aqui no meio do encontro, fala, ô Fábio e tal, isso aqui, e daí é sempre muito, muito alegre a participação do Ronald. É, e tem essa questão que a gente às vezes até pensa mesmo, né, o pensamento da psicanálise enquanto algo ocidental, branco, e tal, né?
Mas é interessante como o Freud, nesse momento, e me soa um pouco essa questão que a Ana trouxe, eu acho bem relevante colocar, ele é minoria étnica aqui, né? Ele está se colocando como, olha, eu tô desse lado e eu tô vendo o que está acontecendo, né? Então, assim, quando a gente fala, sei lá, vamos extrapolar um pouco, né? Fazer uma leitura talvez até anacrônica aqui, com uma certa licença poética, né? Ah, a questão de lugar de fala não tem nada a ver com a psicanálise e tal. Olha, ele tá chamando lugar de fala aqui. Fala, olha, eu estou nesse lugar e é daqui que falo, né? E que acho muito valoroso a gente entender, né? Isso que a Ana trouxe de falar, olha, não é sobre religiosidade, não é essa questão da fé, mas sobre cultura, né? E inclusive para colocar a psicanálise como algo a favor, né, da liberdade, crítico da opressão dos povos e tal, né? Como é possível a gente ler dessa maneira, né? Isso. Ele vai dizer aqui: o que ainda te resta de judeu após renunciar a todos esses elementos que tinhas em comum com teus patrícios? Ele responderá, ele próprio, né? Uhum. Muita coisa ainda, talvez o principal, mas atualmente ele não seria capaz de exprimir em palavras claras este que de essencial. Um dia, certamente, isso se tornará acessível à indagação científica. Então é isso, né? Racismo. A palavra é racismo, judeus sofrem de racismo, outro tipo de preconceito, mas a palavra é essa. Então, o corpo dele, branco, nesse momento, é um corpo altamente eliminável. Então, eu acredito que a gente não possa ser tão bilateral em reduzir Uhum. as coisas simplesmente a duas coisas, né? Quando, na verdade, a questão é muito profunda. E talvez quando a gente fique muito extremo, a gente talvez se transforme em algo perigoso e radical, né? Vamos para a questão. A gente já quase começa a pensar na questão do livro lá, como é que é? Do Mal-Estar na Civilização, né? Da questão dessa identificação, né? Não, legal, é bem por aí mesmo, bem por aí mesmo. Né? Esses livros começam a ser editados num momento perigoso, né, da Europa, né? Bom, talvez só existam momentos perigosos mesmo, né? Vamos lá. O horror ao incesto. Conhecemos o homem pré-histórico nos estágios de desenvolvimento que percorreu, pelos monumentos e utensílios que nos deixou, pelas informações sobre sua arte, sua religião e concepção de vida que nos chegaram diretamente ou pela via da tradição, em lendas, mitos e fábulas, e pelos vestígios de sua mentalidade em nossos próprios usos e costumes. Além de tudo, ele ainda é, em certo sentido, nosso contemporâneo. Existem homens que acreditamos ainda estar bem próximos dos primitivos, bem mais próximos do que nós, nos quais vemos, portanto, seus representantes e descendentes diretos. Eu acho ainda que a gente vai começar a ver ao longo do texto de que os homens primitivos não só estão próximos, como estão da gente mesmo, né? Acho que talvez seja essa uma possível conclusão do Totem e Tabu, né? Que, na final, nós somos os homens primitivos, né? Assim, consideramos os que são chamados de selvagens e semi-selvagens, cuja vida psíquica tem especial interesse para nós, se nela pudermos reconhecer um estágio anterior e bem conservado de nossa própria evolução. Nossa, como Freud é evolucionista aqui. Sim, Freud é um sujeito que veio do século XIX, que tem toda uma marcação positivista nesse modo de pensar, né? Cientificista, né? Até se a gente for pensar assim, né? Se esta premissa for correta, uma comparação entre a psicologia dos povos da natureza, tal como é ensinada pela etnografia, e a psicologia dos neuróticos, tal como foi revelada pela psicanálise, mostrará numerosas coincidências e nos permitirá ver sob a nova luz dos fatos já conhecidos das duas disciplinas. Interessante que se esse livro ele é escrito hoje, de 1913, o que hoje nós entendemos como antropologia, a área das ciências sociais, né? Ela está se desenvolvendo, se não me engano, é da virada do 19 para o 20, que nós temos os argonautas do Atlântico Ocidental, que é do Malinowski, né? E você vai ver que daqui a pouco ele vai citar o James Fraser, né? Que é digamos, um anterior ao próprio Malinowski, né? A gente só em 30 que a gente vai ter, por exemplo, o pensamento Levi-Strauss, né, da antropologia tal qual a gente conhece hoje, né? Então o Freud ele está pegando essa etnografia, mas na raiz mesmo, né?
no modo que ela está começando a aparecer. Deixa eu ver aqui. Antes de vivermos na moral, vemos sociedades primitivas. A Ana Heller contribuiu aqui na conversa, né, na mensagem aqui. E o Edival coloca até onde li. As bases dele nesse texto são todas de antropólogos evolucionistas. Sim, é do Pacífico. Sim, sim. Na verdade, você está tendo um começo, né, de uma transformação na antropologia e tal, né? É, tanto por razões externas como internas, escolherei para essa comparação as tribos que foram descritas pelos etnógrafos como as mais atrasadas e miseráveis. As dos aborígenes do mais novo continente, a Austrália, que também em sua fauna conservou muito de arcaico e já desaparecida em outras partes. Até machuca, né, a gente lê dessa maneira, mas enfim, né, as marcações freudianas aqui, né, as tribos atrasadas, miseráveis, obviamente, há um olhar civilizatório, cientificista muito rasteiro aqui, né, no Freud, mas enfim, Freud é um homem de sua época, né? Os aborígenes da Austrália são vistos como uma raça particular, raça, né? Algumas marcações aqui. Sem parentesco físico nem linguístico com seus vizinhos mais próximos, os povos melanésios, polinésios e malaios. Quando o Malinowski for falar dos argonautas, na mesma época que ele está escrevendo os argonautas, ele vai falar sobre os polinésios, né? Sobre justamente essa vizinhança aqui. Eles não constroem casas nem palhoças permanentes, não trabalham o solo, não criam animais domésticos, exceto o cão, e não conhecem nem mesmo a arte da cerâmica. Alimentam-se quase exclusivamente da carne dos animais que abatem e das raízes que desenterram. Eles desconhecem reis ou chefes, a Assembleia dos Homens Maduros decide sobre as questões comuns. Traços de religião, na forma de adoração de seres superiores, dificilmente lhes podem ser atribuídos. As tribos do interior do continente, que lidam com as mais duras condições de vida, em virtude de escassez de água, parecem ser mais primitivas que as que moram na proximidade da costa. Alguém falou alguma coisa? Não? Não? Sim? No pensamento, o que está aparecendo aqui, né? Nesse pensamento evolucionista, pensamento freudiano bastante marcado por esse evolucionismo aqui, né? A literatura da época marcada por isso, né? Literatura acadêmica da época marcada por isso. O que fica claro, né? Que ele está em busca, já que ele é muito evolucionista, muito linear, né? Nesse modo de pensar, ele tá falando assim, não, eu quero entender essa ancestralidade nossa, eu vou buscar o povo que eu entendo mais atrasado possível. Que horror! Sim, ele está vendo por uma lógica do atraso. Sim, péssimo, claro, né? Hoje a gente não entende que bom dessa forma, mas o recurso dele de busca por uma origem perdida é buscar nessa mentalidade linear evolucionista que ele tem, de buscar aquilo que ele julga mais atrasado para tentar encontrar a nossa mais radical ancestralidade, né? Esse é o movimento que ele está querendo desenhar, me parece aqui. Certamente, não esperaremos que esses pobres canibais nus observem uma moral como a nossa em sua vida sexual, que tenham imposto a seus instintos sexuais um alto grau de limitação. Está errado, sim, mas tudo bem. Sabemos, no entanto, que estabeleceram por meta, com enorme cuidado e penosa severidade, o impedimento de relações sexuais incestuosas. De fato, toda a sua organização social parece servir a tal propósito ou estar ligada à sua realização. No lugar das instituições sociais religiosas que não têm, acha-se entre os australianos o sistema do totemismo. Suas tribos dividem-se em clãs ou estirpes menores, cada qual nomeado segundo seu totem. Mas o que é o totem? Via de regra, é um animal comestível, inofensivo ou perigoso, temido e mais raramente uma planta ou força da natureza, chuva, água, que tem uma relação especial com todo o clã. O totem é, em primeiro lugar, o ancestral comum do clã, mas também seu espírito protetor e auxiliar,
que lhe envia oráculos, e mesmo quando é perigoso para outros, Mãe, tem pão novo? alguém está falando? Não? Vamos lá. Quem precisar, por favor, Áudio aberto aí. mute. Opa, foi? Belezinha. Quem tiver com o áudio aberto, não quiser falar alguma coisa, por favor, desligue o microfoninho e depois é só abrir e fique à vontade, tá? Vamos ver onde é que eu tô. O totem. Aqui. Em primeiro lugar, ancestral comum do clã, mas também seu espírito protetor auxiliar, que lhe envia oráculos e, mesmo quando é perigoso para outros, conhece e poupa seus filhos. Os membros do clã, por sua vez, acham-se na obrigação sagrada e portadora de punição automática de não matar, destruir seu totem e abster-se de sua carne ou dele usufruir de outro modo. O caráter do totem não é inerente a um só animal ou ser individual, mas a todos da espécie. De quando em quando são celebradas festas em que os membros do clã representam ou imitam, em danças cerimoniosas, os movimentos e as características do seu totem. Nos povos originários aqui brasileiros, dá para chamar de totemismo, me corrija se eu estiver enganado, por exemplo, entre os índios do Alto Xingu, o ritual do Quarupi, se não me engano, é um ritual totêmico, que você tem cepos de madeira enormes, assim, simbolizando os antepassados e tal, você tem festividades e tal. É uma dimensão totêmica, né? E já já a gente vai entender como que o totemismo não é tão primitivo assim e funciona na gente de qualquer modo, né? O Eu totemismo, ia arriscar, oi, Fábio, eu ia arriscar de dizer que essas festas totêmicas, esse acesso àquilo que é proibido, tem um quê de um fetiche, né? Vou jogar essa palavra, já que a gente vai falar de psicanálise. Então, na verdade, quando a gente se apega demais a esse texto, levando o que que a moral de hoje diz ou não diz, talvez a gente possa deixar um pouco de lado tal linguagem e entender que a gente está falando de fantasia, né? Porque se a gente leva a sério, a gente se identifica realmente com o discurso da cultura desse momento que sim, temos que prestar atenção, mas eu acho que não é disso que a gente tem que se prender aqui, sabe? uhum, Eu acho sobre o que que ele está querendo dizer, né? Então, em uhum, relação a essa. Gosto disso, eu gosto de entender que ele está falando de representação de fantasia, ele sai da cena. E às vezes nós, psicanalistas, ficamos na cena tentando ser politicamente corretos, quando eu acho que não é sobre isso. uhum, Então, uhum. Ah, legal. Massa. Muito bom, muito bom, muito bom. O totem é transmitido hereditariamente por linha materna ou paterna. A primeira forma é provavelmente a original em toda parte, apenas depois sendo substituída pela segunda. A relação com o totem é o fundamento de todas as obrigações sociais para um australiano. Ela se sobrepõe ao fato de pertencer a uma tribo, por um lado, e ao parentesco sanguíneo, por outro lado. E aqui nós não temos as notas, né? Se alguém quiser ler, aí fica à vontade de contar pra gente, porque eu já não Eu tô. posso ler. A nota Ah, número 2 é vamos lá, Natália. Fraser. A nota número 2 é Fraser, Totemism and Exogamy, volume 1, página 53. Ele está em inglês, eu vou fazer uma tradução livre. A Ok. ligação com o totem é mais forte que a ligação de sangue ou familiar para o senso moderno, ou no senso moderno. Ah, legal. É o James Fraser, né? Que é que eu até falei pra vocês lá, que é esse antropólogo. Se não me engano, é o Fraser que é o cara que vai fazer aquela viagem famosa que até virou filme das Montanhas da Lua, que é das nascentes do Rio Nilo, né? Ele é quase que, vamos dizer, um pré-antropólogo. O James Fraser é o cara que apadrinha o próprio Malinowski e tal, né? E interessante, né? Como Freud é bem situado, né? Nessas questões dos debates com as áreas vizinhas aí. Acho bem legal isso. Obrigado, Natália. Ele não se acha ligado a um solo ou lugar. Seus membros moram separados uns dos outros e convivem pacificamente com os seguidores de outros totens. Agora nos Aqui voltamos. tem Oi, uma, diga, aqui tem diga. uma outra nota, ela é um pouco mais longa, que diz: esse resumo tão sucinto do totemismo carece de algumas explicações e reservas.
A palavra totem foi tomada dos peles vermelhas norte-americanos pelo inglês J. Long, na forma totem, em 1791. O objeto mesmo despertou gradualmente o interesse científico e deu origem a uma substancial literatura, na qual destaco como obras principais o livro em 4 volumes de J. G. Fraser, Totemism and Exogamy, de 1910, e os livros e ensaios de Andrew Lang, The Secrets of the Totem, de 1905. O mérito de haver percebido a importância do totemismo para a pré-história da humanidade pertence ao escocês J. Ferguson MacLennan, 1869-70. Instituições totêmicas foram ou são, ainda hoje, observadas também entre os índios da América do Norte, entre os povos da Oceania, na Índia Oriental e em boa parte da África. Mas alguns traços e vestígios que de outra forma seriam difíceis de interpretar, levam a concluir que o totemismo também já existiu nos primeiros povos arianos e semitas da Europa e da Ásia, de modo que muitos pesquisadores se inclinam a nele enxergar uma fase necessária da evolução humana, universalmente percorrida. Continua a nota longa, vou continuar. Como chegaram os homens pré-históricos a admitir um totem, ou seja, a tornar a sua descendência deste ou daquele animal o fundamento de suas obrigações sociais e, como veremos, também de suas restrições sexuais? Acerca disso, há várias teorias, das quais o leitor alemão pode achar um sumário na Ethnopsychologie de Wundt, mas nenhum consenso entre elas. Pretendo fazer do problema do totemismo o objeto de um estudo especial em que buscarei solucioná-lo com o auxílio da abordagem psicanalítica, conforme o 4º estágio dessa obra. Não apenas a teoria do totemismo é controversa, também seus fatos mal podem ser enunciados em termos gerais, como tentei fazer acima. Quase não há afirmação a que não se tenha de acrescentar exceções ou contradições. Mas não se deve esquecer que também os povos mais primitivos e conservadores são antigos, em determinado sentido, e têm um longo passado atrás de si, no qual seu elemento original sofreu bastante desenvolvimento e deformação. De modo que hoje em dia achamos o totemismo nos povos que ainda o exibem, nas mais diversas fases de decadência e de fragmentação, de passagem para outras instituições religiosas e sociais, ou em configurações estacionárias que podem se encontrar distantes de sua natureza original. Portanto, a dificuldade está em não ser fácil decidir o que, no presente estado de coisas, pode ser visto como retrato fiel do passado significativo ou como deformação secundária do mesmo. Um notão gigantesco que ele podia ter colocado no texto e resumido. É o Freud, né? É o Freud, né? Obrigado, Natália. Eu fico, mas você estava lendo, eu estava viajando aqui, essa questão do totemismo, e assim, alguém já deve ter feito isso, eu devo estar chovendo no molhado, mas eu fiquei pirando, como não seria interessante pegar esse conceito de totemismo e o modo como ele está vendo isso, até falou das comunidades, ele falou, chegou a falar das americanas aí e tal, né? Comunidades americanas, né? E pensar o conceito de perspectivismo ameríndio que a gente encontra no Eduardo Viveiros de Castro, no Metafísicas Canibais, e a gente pega, por exemplo, no Davi Copenau, A Queda do Céu, e falar, tá, então vamos pegar esse conceito, atravessar esse totemismo, de pensar, por exemplo, o xamanismo em Eduardo Viveiros de Castro, para a gente reler o Totem e Tabu à luz do xamanismo perspectivista, né? Nossa, que interessante, mas eu só estou imaginando isso, mas eu não sei para onde isso vai. E eu não sei como articular isso. Eu só fica a ideia, por favor. Quem Acho tiver que nesse faz, fôlego, vai fundo. eu acho que faz muito sentido porque a gente está falando de decolonizar, né? Descolonizar os afetos e a história. Então, quando eu insisto que a gente fala de fantasia, é para a gente tentar não se apegar nessa história
política e antropológica, porque não é exatamente esse olhar que nos interessa. Então, essa nota de pé de página a mim me soa muitíssimo importante. E quando ele diz, né, que de modo que hoje em dia achamos que o totemismo, nos povos que ainda o exibem, mas nas diversas fases de decadência, de fragmentação, de passagem para outras instituições religiosas e sociais, eu vejo a invasão aqui no Brasil, né? Eu vejo a Uhum. imposição do catolicismo aos povos originários, né? Então, quando ele fala dessa decadência, eu acho que problematiza a mudança imposta Uhum. por uma série de questões, dependendo de em que lugar geográfico a gente está falando, né? Porque a gente está falando de sujeitos existentes num planeta, acredito eu, nessas três estruturas que ele propõe. Então, acho importantíssima essa nota de pé de página, dialoga muito com o que a gente tem falado hoje, e eu acho que, se é que eu posso achar alguma coisa, a importância da leitura desses textos à volta é o diálogo. Hum. Como que a gente dialoga com isso? Como é que a gente pensa um Édipo, né? É diferente? Como é que a gente pensa de uma forma latino-americana, por exemplo? E a gente pode. A gente está falando Claro. de mitos. Para mim me interessa bastante nessa relação com a antropologia, assim, eu gosto bastante, né, dessa A mim me questão. interessa muito também. Né, eu gosto demais, assim, sou um grande, sempre fui um grande curtidor, assim, né, da antropologia e acho que, bom, tá aí o nosso amigo Lacan, né, que era, inclusive, grande amigo do, do Levi-Strauss, né, e tal. Então acho que a gente só tem a ganhar mesmo, né? O Freud sabidamente vai buscar essa relação e ele tá pegando o que mais tem o que mais tem de interessante, né, no período dele da antropologia, mas é que o mais louco é que depois foi produzido coisa muito interessante, logo imediatamente, né? Tipo, na década de 30, 40, 50. Aí você tem o Franz Boas também, você tem uma explosão do pensamento antropológico que como poderia ter interferido, ter contaminado tão interessantemente toda essa reflexão, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Agora nos voltamos, enfim, para a característica do Fábio, sistema. Oi, Benja. E aí? oi, Fábio. Tu estavas falando de xamanismo e eu me lembrei aqui, existem tribos aqui no Amazonas que fazem uso de uma substância chamada cambô. Não sei se o pessoal conhece, é uma é o que chama é um veneno, um remédiozinho que tira da costa do sapo, é um sapo que fica em cima das árvores. E são feitos micro queimaduras, né, no braço e é colocado aquilo. Então a pessoa entra em um estado de epifania, um estado de êxtase, né? E nesse estado, essa pessoa ela recebe um animal, pode ser um gavião, uma onça, e ela se embrenha dentro dessa experiência transpessoal, né, na floresta e descobre, inclusive, onde tem caça, onde tem locais que a pessoa pode fazer espera, acampamentos, os índios, né? Então, dentro de todo um simbolismo diferenciado de entendimento de natureza, né? Então, realmente, isso que a Ana falou da questão da opressão que vem da colonização faz com que a gente perca um pouco desse entendimento que os índios têm de como lidar com o meio ambiente, como lidar com tudo isso, né? Então, é aquela máxima de que o índio tem muito mais para ensinar para a gente sobre meio ambiente, sobre conviver com a natureza, do que a gente para ensinar para eles, né? Então, Com realmente, certeza. então, realmente é uma coisa muito interessante isso que ele está falando, né? Da pessoa viver desse jeito, ela ter essa vida, essa cultura impregnada dentro dela, como os índios têm, né? Sim, sim, é interessante você estar falando que eu estava, uns tempos atrás, eu estava lendo o Schopenhauer lá, né, na Queda do Céu, né, e eu não sabia, né, o Schopenhauer,
Copenau é o nome dele, Davi, né? A gente pensa Copenau como sobrenome, mas o Copenau é o nome da Vespa. Porque para chegar ao grau de, ó, que tem a questão dele de infância, dos sonhos que ele tinha, com os chapiri e tal, mas daí para ele se tornar o xamã, ele precisa passar por um ritual que é ser contaminado pelo veneno da Vespa Copenaua. E daí que ao ser, e eu não sei, aí eu não sei se foi em forma da picada da Vespa ou do tomar o veneno da Vespa e tal, mas aí é que ele se torna Davi Copenaua, né? E é curioso que me parece que há uma tônica na formação dos xamãs, né? Que é a fragilidade, né? É o menino, se pensar, o xamã é o menino mais forte. Não, não. O xamã tende a ser o menino mais frágil, é aquele mais doente, aquele que está mais próximo, né? Muitas vezes da doença, da morte, de uma fragilidade. É esse menino que, sobrevivendo a esses rituais que são muitas vezes dolorosos, enfim, difíceis, né? E que vai chegar ao grau do xamã. Ou seja, o Davi Copenaua, ele é filho dessa Vespa, né? Então, ou seja, ele é a incorporação última desse totem que é a Vespa Copenaua. Engraçado, né? Como e daí dá vontade de falar, não, Freud, não escreve isso ainda. Espera vir a turma hoje, que está estudando as coisas, e aí você escreve de novo, né? Pra gente ver o que vai acontecer, né? Fica aí a missão, gente. Bora reescrever o Freud pensando nisso tudo que a gente tá vendo, né? O Edival colocou aqui, ó, o próprio Malinowski tem um livro que dialoga diretamente com a teoria de Freud, sexo e repressão na sociedade primitiva. Olha lá, não conhecia o Malinowski, legal, Edival. Quer dizer, não conhecia esse livro do Malinowski. Eu tenho aqui como é que chama? O Argonautas do Pacífico, né? E que é um livro que eu não gosto de terminar de ler, porque é tão bonito que eu acho que não tem que terminar, tem que ficar lendo, né? E que legal, isso mesmo, massa. O Benjamin é o nosso psicanalista amazônico, né? E que a gente logo vai montar o nosso polo de estudos internacional na Amazônia, né? O polo de descolonização, né? Super, super legal. Agora voltamos, enfim, para as características do sistema totêmico, que interessa também ao psicanalista. Em quase toda a parte em que vigora o totem, há também a lei de que membros do mesmo totem não podem ter relações sexuais entre si, ou seja, também não podem se casar. E a instituição da exogamia ligada ao totem. A questão do totem vai marcar o que é, vai definir, vai dar o desenho do que nós podemos chamar de incesto, né? E aí a gente pode falar na cultura de hoje de estupro, né? O Hum, que é proibido, de alguma forma faz sentido, porque as relações incestuosas que são violentas hoje em dia, se a gente vai dialogar com a antropologia, a gente vai chamar de violência, né? Relações hum. que não são permitidas. Eu, quando leio esse parágrafo, me salta o coração. Por que que será que a gente tem que ter leis morais, né? A partir de que lugar a gente vai construindo as leis? Eu acho que a gente pode chegar a muitas impressões e sentimentos. Com certeza, com certeza. Esta proibição, severamente mantida, é bastante singular. Nada no conceito e nas características do totem, como até agora vimos, permite antecipá-la. Não se compreende, então, como foi incluída no sistema do totemismo. Como eu coloquei, falei, não, aqui, um ato falho mesmo, não sei. Não se compreende, então, como foi incluída no sistema do totemismo. Por isso, não nos surpreendemos quando alguns pesquisadores supõem que originalmente, no começo da história em seu verdadeiro sentido, a exogamia nada tinha a ver com o totemismo e foi-lhe agregada depois, sem vínculo mais profundo, quando limitações ao casamento se revelaram necessárias. Como quer que seja, existe o laço entre totemismo e exogamia e demonstra ser bastante firme. Algumas outras considerações tornam clara a importância de tal proibição. A. Sua transgressão não é sujeita a uma punição automática pelos culpados, como no caso de outras proibições relativas ao totem, por exemplo, matar o animal totêmico. É vingada energicamente por toda a tribo, como se fosse questão de afastar um perigo que ameaça toda a comunidade ou a culpa que a oprime. Algumas sentenças do livro de Fraser
podem mostrar como essas faltas são tratadas seriamente por tais selvagens, que normalmente estariam longe de serem morais, segundo nossa medida. Natália, nossa querida moça que acompanha perspicazmente as notas. Você tá aí na número 4? Tô. Abusando, hein? Essa nota só tem, é uma citação do Fraser. Fraser, obra citada, volume 1, página 54. Tá massa. Valeu. Olha, tá aqui em inglês, então vamos lá. In Australia, the regular penalty for sexual intercourse with a person of a forbidden clan is Abaixo, death. Oi? Fábio, embaixo tem, desculpa Tem te a interromper, mas tradução. aqui Ai, que o bom. parágrafo de baixo tem a tradução. Que bom. Eu falei, nossa, vou ter que traduzir esse negócio que é já, mas que bom que tá traduzido. Na Austrália, o castigo regular para relações sexuais com uma pessoa de um clã proibido é a morte. Não importa se a mulher é do mesmo grupo local ou foi capturada com outra tribo. Olha que legal, né? Um homem do clã errado, que a usa como esposa, é caçado e morto por seus companheiros de clã, e assim também a mulher. No entanto, em alguns casos, se eles conseguem evitar a captura por algum tempo, a ofensa pode ser perdoada. Na tribo Tatati, em Nova Gales do Sul, nas raras vezes em que isso ocorre, o homem é morto, mas a mulher é apenas espancada ou ferida com uma lança, ou as duas coisas até que esteja quase morta. A razão dada para não matá-la realmente é que provavelmente foi coagida. Mesmo nos amores casuais, são estritamente observadas as proibições do clã, e qualquer violação de tais proibições é olhada com repulsa extrema e punida com a morte. Howitt, né? Interessante essa questão É, sádica com a é, mulher, né? Fábio, eu Vamos sou lá. mulher, então a mim é impossível ouvir isso de uma forma normal e que possa passar assim, nossa, que horror. Não, não é o que horror. Se a gente está aqui falando de sociedade, de como se estrutura uma sociedade primitiva, a gente hoje está em 2024 ainda fazendo Ainda assim. isso. Né? É. Então, existem aqui, nessa coisa tem muitas coisas, né? Então, ele no Mal-Estar na Civilização vai falar sobre como você aponta uma pessoa e faz um linchamento, aquela pessoa fez alguma coisa e é linchada, então aqui a gente está dizendo de alguém que quebra uma regra é a morte, né? E a mulher, se ela sofre a violência, ela só não é morta, mas ela é agredida, mesmo que tenha sido por Coação. qual é a palavra? Mesmo que ela tenha sido coagida. É. Então a Para a mulher gente, é como pior, sociedade, né? Porque ela vai morrer com o para a sofrimento, né? mulher é pior porque é o teu É corpo que pior. me mata. Sim. Né? Literalmente, é o seu corpo branco, você está no lugar do privilégio total, eu só não estou porque sou mulher. Então, eu acho que nós, como psicanalistas, não tem como a gente não parar a cada duas linhas de uma leitura dessa para dizer onde é que a gente veio parar, porque a gente está falando da mesma cultura. Né? A gente está falando de leis que vão se estabelecer e de ético, de neurose, enfim, a gente vai falar de uma série de coisas que é como se estrutura no sujeito e como se estrutura na cultura, e a gente está vivendo uma cultura perigosíssima. A gente continua sendo assassinada, só que tem uma diferença: vocês pararam de ser assassinados porque fizeram isso. Né? Então, aqui na minha leitura está escrito, por exemplo, que os nossos pacientes vão trazer casos de incesto. Né? A gente aqui na escuta vai ouvir que aconteceram coisas ali, né? Então, sei lá, não, desculpa, mas eu não consigo não fazer as marcações que eu acho que são importantes que a gente faça. Não se desculpe de forma alguma. Inclusive, eu acho muito bem colocado essa sua questão. E acho assim, é visível como que está colocado aqui, como para quando você tem uma morte assim, vamos colocar nos termos que está apresentado, parece que é quase que o perdão do homem, né? Porque essa morte ela é instantânea para o homem, né? O que é um alívio, assim, já que vai morrer é instantâneo, né? É quase que vamos usar um conceito aqui, é uma boa morte, né? A do homem é uma boa morte. A da mulher, nessa situação aqui, é uma morte prolongada, muito mais dolorosa, muito mais vexatória, no sentido quase que uma morte dupla, né? Mata-se o corpo, porque é uma ferida, né? E o apedrejamento, você está condenando essa mulher à morte, mas com um sofrimento muito maior, e ela ainda está sendo colocada numa situação
digamos assim, de ser diminuída, de ser achincalhada nesse processo, Não, né? Então, e ele pode ser interessante. perdoado, né? Ele pode ser perdoado. Está escrito aqui, um homem do clã errado que Uhum. usa como esposa caçado e morto por seus companheiros de clã, e assim também a mulher. No entanto, em alguns casos, se eles conseguem evitar a captura por algum tempo, a ofensa pode ser perdoada. Ela não é perdoada. Ele se consegue fugir aí, Sim, dá um é, jeitinho, né? dá o jeito dele. Nossa, fico muito mexida, gente, muito mexida. Eu não me lembro que situação contemporânea mas isso acontece em várias instâncias, né? Que eu não me lembro agora o que que foi sei lá, eu vou pegar um caso, enfim, qualquer, mas as críticas que a gente escutou, sei lá, o caso, por exemplo, da Ana Hickman e tal, né? Falou, olha, né, vocês estão falando isso com uma mulher, né? Se fosse, porque, sei lá, ela tá namorando outro cara, coisa assim, não sei o que, falou, olha, é porque é uma mulher, né? Se fosse um homem, vocês não estariam proporcionando esse círculo de horrores que vocês estão colocando. Então, como você falou, né? Acho que quando o Freud está colocando isso, ele não está falando algo. E daí que eu acho que tem uma dimensão que está no Freud já, né? O Freud a todo tempo ele coloca como olha como isso é primitivo, mas é interessante que ele sabe que isso não é primitivo, ele sabe que isso está vivo até hoje, ele sabe que isso funciona assim. E como você muito bem trouxe, né? Olha, até melhorou para os homens, né? Porque os homens não são mortos, as mulheres são, né? O feminicídio está aí, né? Então, essa coisa. É engraçado como internamente é o próprio evolucionismo que o Freud adota, quando você entra no raciocínio dele, você vê que não há evolucionismo porque essa questão ela está posta hoje. Esse é um problema do agora e não do Priscas Eras, né? Do muito tempo atrás, né? Olha aqui, uma morte simbólica também, o Edival, né? Que falou. E me chamou aos olhos a escrita do apenas. Ah, tá, né? Que ele fala da mulher apenas sofrer, né? Esse apenas, ele pode talvez ele pode ser lido de uma chave irônica, porque, né, não, quando fala da mulher, né, não tem um apenas aí, né? Esse apenas não é nada apenas, né? Com certeza, com certeza. Continuando, né, dessa questão do incesto, das punições e tal, como a mesma severa punição aplicada também a romances passageiros que não resultam em filhos, torna-se improvável que haja outros motivos para a proibição, motivos de ordem prática, por exemplo. C. Como o totem é hereditário, não sendo trocado com o matrimônio, vence facilmente as consequências da proibição no caso de herança matrilinear, por exemplo, né? O que determina a linhagem são as mulheres, né? Diferente do sistema patrilinear, né? Se um homem pertence a um clã que tem o totem canguru, digamos, e se casa com uma mulher do totem emu, então os filhos, homens e mulheres, são todos emu. As regras do totem fazem com que seja impossível para um filho homem deste casamento a relação incestuosa com a mãe ou as irmãs, que são emu, como ele. D. Mas basta uma ligeira reflexão para perceber que a exogamia ligada ao totem realiza mais e, portanto, visa mais do que a prevenção do incesto com a mãe e as irmãs. Ela torna impossível para um homem a união sexual com todas as mulheres de seu próprio clã. Ou seja, com um bom número de mulheres que não são suas parentas de sangue, pois as trata como se o fossem. De início, não vemos como se justifica psicologicamente essa enorme limitação, que ultrapassa em muito o que lhe pode ser análogo nos povos civilizados. Compreendemos apenas que o papel do totem animal como ancestral é aí levado bastante a sério. Todos que descendem do mesmo totem são parentes sanguíneos, são uma família, e nessa família, os mais remotos graus de parentesco são vistos como obstáculo absoluto à união sexual. De modo que esses selvagens mostram um grau insolitamente elevado de horror ou sensibilidade ante o incesto, justamente com a peculiaridade, que não entendemos bem, de substituir o parentesco sanguíneo real pelo parentesco totêmico. Mas não se deve exagerar esse contraste, não esquecendo que as proibições do totem incluem o incesto real como caso especial, né? A forma como se veio a substituir a família verdadeira pelo clã totêmico permanece um enigma, cuja solução talvez coincida com a explicação do totem mesmo.
deve-se considerar que, havendo certa liberdade de intercurso sexual que supere os limites do matrimônio, o parentesco sanguíneo e, com isso, a prevenção do incesto tornam-se tão inseguros que se requer outro fundamento para a proibição. Por isso, não é supérfluo notar que os costumes dos australianos admitem situações sociais e ocasiões festivas em que se infringe o exclusivo direito conjugal de um homem sobre uma mulher. A linguagem corrente dessas tribos australianas mostra uma peculiaridade que, sem dúvida, está relacionada a isso. Os nomes com que se designam o parentesco não consideram um laço entre dois indivíduos, mas entre um indivíduo e um grupo. Pertencem, na expressão de L.H. Morgan, ao sistema classificatório. Isto significa que um homem chama de pai não apenas seu genitor, mas também qualquer outro homem que, conforme os estatutos da tribo, poderia ter desposado sua mãe e se tornado seu pai. Chama de mãe qualquer outra mulher que, sem ferir as leis da tribo, poderia ser sua mãe. Chama de irmãos e irmãs não só os filhos de seus pais verdadeiros, mas também os de todas as pessoas referidas com que ele mantém relação parental no grupo, e assim por diante. Os nomes de parentesco que dois australianos dão um ao outro, portanto, não indicam necessariamente consanguinidade entre eles, como em nossa linguagem, indicam laços sociais, não físicos. Algo semelhante a esse sistema classificatório acha-se entre nós, por exemplo, quando a criança é estimulada a saudar todo amigo e amiga dos pais como tio e tia, ou em sentido figurado, quando falamos de irmãos em Apolo, irmãs em Cristo. Aí, assim, por minha conta e risco, eu fico pensando se não tem uma questão da própria transformação de mentalidade europeia, quando ela vai se materializando em termos de um nascimento de ciência, de pensamento científico, e que vai à questão do pensamento de consanguinidade, né? A gente, pegar genericamente essa civilização, né? Chamemos, né? Esse nome de civilização ocidental, e ela vai à medida que ela vai se urbanizando, ainda mais no século XIX e tal, essa questão da entrada da ascensão do pensamento científico, como as ideias de sangue e racialidade, e aí também vamos pensar até as ideias bastante perversas do modo como o cientificismo se engendra na sociedade, vão saindo, vão tirando as ideias de parentesco totêmico, tribal, de laços familiares, e vão traduzindo isso em laços de consanguinidade. E daí talvez a gente possa entender como hoje a gente atrela a ideia de incesto à ideia de parentesco sanguíneo, né? Mas isso é uma construção histórica ao longo das civilizações e não algo como talvez a gente esperaria, né? Se não refletir sobre isso, algo automático ou natural, né? No caso por exemplo, do Copenhague, né? Fábio, Oi, oi, oi. acho que eu entendi o que você falou e deixa só um segundo, deixa eu pensar um segundo. Eu acho que ele está vindo aqui estabelecendo o desenvolvimento dessa sociedade primitiva, né? Vamos construir junto, eu não sei exatamente o que eu estou falando, estou abrindo a boca, vamos ver o que que sai. Então, eu acho que essa construção, que ainda não é moral, mas tem a ver com um certo mal-estar, vou usar essa palavra, tem a ver com esse desenvolvimento do grupo, né? O grupo está se desenvolvendo, algum mal-estar em relação ao incesto vai se estabelecendo e regras são colocadas. Estou simplificando muito. E aí, quando você fala disso, do sistema classificatório, né, essa coisa eurocentrista que vai construindo esses laços sanguíneos, ele vai desconstruir isso, né? A gente está muito lá atrás ainda. Né? E a gente vai ter quando a gente fala, é porque estou com várias coisas na cabeça ao mesmo tempo, porque quando a gente fala que a gente precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, eu acho que a gente está falando dessa estrutura, onde essa classificação tem a ver com laços familiares, e, de repente, essa estrutura de família europeia já tem a ver com heranças, né? Quando a gente pega a história da família, né? O privado, né? Quando a coisa vai se construindo, eu acho que tem a ver com essa questão de você começar a colocar no sangue mesmo, tirar da aldeia e colocar dentro de uma vida privada. Você tira do... Gente, faz sentido o que eu estou falando? É que está muito rápido a minha cabeça.
Eu acho que faz. E nisso que você está trazendo, mas para mim também, viu, Ana? Eu estou pensando junto com você também, não tenho É que tá vindo absolutamente nenhuma várias opinião formada leituras, sobre o sabe? assunto. Tá vindo vários fragmentos de várias coisas e fazendo. E, e eu tô lendo de novo, e aí eu acho que a gente está fazendo uma construção bonita, assim, para um começo. Eu estou adorando, assim. Ah, que legal. Eu penso até para uma contaminação do pensamento vindo da história, né? Que uma das minhas formações é história. Eu penso muito naquela coleção História da Vida Privada no Ocidente e tem História da Vida Privada no Brasil também, né? E daí eu meio que localizo assim, quando você tem a Revolução Industrial, o capitalismo urbano do século XIX, né? Você vai vendo que você tem o quê? A migração das pessoas saindo, porque essa realidade mais comunitária ela tende a ser uma tônica em universos cada mais próximos do mundo agrícola, do mundo rural. À medida que você tem as sociedades urbano-industriais, você vai descolando, até pegar o Durkheim aqui, né, entrar num estado de anomia, né? Você vai saindo das comunidades rurais e você vai entrando no mundo do espaço urbano. E daí você não tem mais você tem uma espécie de dilaceramento das estruturas familiares de clãs e que tem mais estrutura agrária. O que que entra no lugar disso, eu imagino? O que? Estou imaginando, estou chutando, né? O pensamento ocidental, cientificista, que vai, por exemplo, colocar em termos de laços de sangue. Em 1850 você tem a origem das espécies do Darwin, né? Você tem essa ideia de uma racialidade, de raças humanas, o que vai gerar um problema gigantesco, né? Essa ideia de raça humana vai gerar, inclusive, o racismo, né? A própria ideia, com o conceito de raça surge o racismo, né? Total. E daí a ideia de sanguinidade, consanguinidade, né? Eu E isso é imagino que esse muito mais. processo. Sim, acredito que seja também por aí. Assim, acredito não, assim, eu gosto Uhum. muito de achar que é sonho e fantasia, né? Porque senão a gente passa, se acha que é verdade, ferrou. Não, Mas, verdade é muito mas forte. isso é lá na frente, né? A gente deu um passão. Então, Aham. aqui, aí quando ele volta, ele está falando que em algum momento a coisa que é proibida pode acontecer, me lembra muito As Brumas de Avalon. Não sei se vocês conhecem esse livro que Sim. tem um momento em que exatamente a gente não consegue não acessar lugares horrorosos da nossa existência. Então, eu não posso transar com a mãe, eu não posso transar com a irmã, não posso comer a carne do meu totem, mas em algum momento existe alguma festa onde eu posso fazer isso, né? Ele Carnaval. quer dizer o carnaval, eu estou falando aqui mesmo da leitura. Existe em algum Aham, momento em que existe a própria festa em que você pode aham, acessar esses horrores, né? Essa barbárie. Então, aham. eu acho que quando a gente vai se construindo como civilização e proíbe o acesso, né? Construindo a moral, enfim, construindo isso tudo que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai se tornando muito pior. Não. Sei lá. Isso não significa, não Quando parece foi para bom também, vocês. não? Não, é um horror, ler isso aqui me parece um horror, mas tem uma tentativa de que eles realmente não querem que as mulheres sejam violentadas. Acontece, mas parece que tem uma coisa aqui que se diz um horror ao incesto, né? Tem alguma coisa, uma aversão a isso. Então, eu acho que quando a gente pensa em equilíbrio, né, a gente não consegue, como pessoa, ser uma coisa só. Então, se a gente consegue ter algum acesso a algum equilíbrio, é nesse sentido que eu acho que a gente vai se tornando um pouco pior, né? O Freud, em algum momento, vai dizer que a gente raspa e a barbárie está embaixo. Então, se a gente consegue acessar aquilo que, sei lá, a moral ela vai construindo tanta coisa, né? Se é recalque, sempre é ruim, né? E a tendência é sim, é recalque, né? Vamos lá, que vai vir muita coisa ainda. Ó, Edival, se você quiser abrir seu microfone e contar pra gente umas ideias legais aqui, mas eu não tô localizando muito. Você falou aqui, você soltou a palavra aqui, solidariedade, achei legal. Queria entender como é que você tá vendo isso. E daí o Edival escreve: na antropologia, vamos pensar nesse momento como sendo um limiar. Achei legal a ideia, mas eu não sei nada disso. Se você quiser contar pra gente, eu fico muito feliz em entender. Fique à vontade, abra esse microfone e taca-lhe pau, tá? Eu tô curioso para entender essa ideia de limiar. Eu ouvi falar alguma coisa até, mas não grudou no HD. Então, olha lá. Não, é quando a Ana estava falando, né, nesse momento em que tem uma exceção, né, essas regras.
e tal. E na antropologia, né, principalmente pela ideia de Victor Turner, né, que ele vai pensar nessa ideia de linearidade, que é um momento em que todas as regras elas podem ser quebradas, né? Aí foi citado o carnaval nesse sentido, né? Porque tipo, tudo bem você no momento do carnaval o homem se vestir de mulher, né? E não ter nesse sentido ser uma chacota, né? Não sofrer nenhuma represália em relação a isso, mas no dia a dia isso não é considerado normal entre muitas aspas, né? E a pessoa que se transveste, nesse sentido, no ideal da sociedade, ela é rechaçada, colocada nesse âmbito do abjeto, né? Então, esse conceito de limiar é interessante para isso, né? Para pensar que a própria sociedade, que ela cria as regras, eu estou falando do campo que eu sou das ciências sociais, né? Assim, da sociologia e da antropologia, né? Legal. Então, para tentar entender essas estruturas, né? E ele vai justamente entender como nessas estruturas elas podem ser rompidas, mas tem um momento ideal para isso, né? Não é em relação à sociedade, lógico. Não tem não pode ser em qualquer momento que essas estruturas sejam rompidas. É ele com esse termo de linearidade justamente para tentar entender esses momentos, né? De quebra desse ideal dessa sociedade. Ah, poxa, que legal. E esse conceito de limiar que você está trazendo, fala para mim, especialmente, Edival, que autor trabalha com esse conceito de linearidade em relação à moral, os costumes e as permissividades nas culturas? Assim, você tem um autor em especial que se destaca? Como é que você está vendo isso? Victor Turner, o nome dele. Vou Hã? anotar aqui. Turner. Isso, Victor Certo. Turner. Victor Turner. Turner. Isso. O nome do texto que ele trabalha esse conceito é justamente liminaridades e comunitas, né? Escreve pra Ele vai gente tentar. aqui no grupo, aqui nas mensagens, que eu até leio aqui para todo mundo. E depois, por favor, gente, quem tiver aí no clima aí de já ir hackeando, já procurando, já acha em PDF, já joga no grupo. A gente já monta uma universidade aqui agora. Queima a roupa. Tem essa. Olha lá. Ó, já mandaram, ó, o Edival já mandou o texto aqui, ó. Liminaridade e Comunitas. Victor Turner. O- Joga lá no grupo do WhatsApp também, por favor, Edival. Olha lá. Ih, o mundo de hoje tá uma delícia, né? Viva a pirataria, é isso aí. Sensacional. Muito bom, gente, para a gente pensar essa questão, né? Eu vou, do modo que eu entendi, eu vou dizer assim, como é que é? Ou seja, toda cultura tem seu carnaval, e como diria os grandes sociólogos Los Hermanos, todo carnaval tem seu fim. É isso, né? Mas é interessante, né? E talvez, em última instância, o que nós aqui denominamos de carnaval seja uma espécie de resgate desse momento, dessa linearidade, né? De possibilidade das transgressões, né? Mas eu não sei se eu entendi corretamente, que eu dei uma bugada aqui, mas eu acho, me parece que o conceito que ele percebe nessas tribos é um conceito um pouco ampliado de família, no sentido de vedar o incesto não é o que poderia parecer para a gente no século XXI, no Ocidente, o vedar a relação sexual com o parente próximo biológico. Não, e é o totem mesmo. Parece que o Freud identifica que é algo mais amplo do que isso, né? Sim, todos que estão vinculados ao totem. Então, sei lá, a gente tem aqui, nós aqui desse grupo, nós temos o totem do urubu. Urubu cabeça de martelo, já diria Roberto Piva. Então, todos nós somos descendentes do clã do urubu. Então, entre nós, todos nós somos irmãos. E entre nós não pode haver nenhum intercurso, porque somos irmãos e isso é proibido. Né? Em última instância, se eu estou entendendo direito essa questão, que para nós realmente é óbvio muito distante, ainda que haja, sei lá, por exemplo, pessoas talvez que tenham relação de sangue, mas que por algum movimento trocaram de estrutura, de lugar totêmico, por exemplo,
não seria proibido. Isso gera, para os nossos olhares ocidentais contemporâneos, muito estranhamento. Como, por exemplo, quando eu estava lendo lá o Davi Copenaua, ele fala, por exemplo, a questão do incesto entre os que Yanomami, o incesto é em relação principalmente à sogra, né? Que, por exemplo, o homem casado na comunidade Yanomami, ele tem muito veto de contato, se eu entendi direito, mas naquele contexto que eu estava dizendo lá, com a sogra. Então, a grande proibição do incesto é sogra, né? O que para nós fala, nossa, mas a sogra não é tanto a mãe, tem a questão da mãe Mas, biológica, mas a questão é, da sogra, por exemplo, é o terror. Você não pode e ver a eu me sogra. lembro. E eu me lembro agora do nosso Código Civil, que você se divorcia, você nunca vai fazer isso porque você é um homem maravilhoso, mas você se divorcia da sua esposa, a sua ex-sogra continua sendo um parente consanguíneo com o qual você não pode se casar. Pro nosso Código Civil atual. É mesmo? Você pode se casar com a sua cunhada, mas você não pode se casar com a sua ex-sogra. Putz. Que loucura. Olha só que ali, tá vendo? Ô, gente, olha só, se a gente volta lá para o item C, ele vai dizer que o totem é hereditário. Então, eu acho que muitas decisões têm a ver com isso. E aí vai ter uma nota de pé de página que a gente passou também, né? Que ele vai fazer uma explicação aqui de que é, tem uma matemática para que não haja um incesto com a mãe, porque tem a ver com essa coisa que é matriarcal e não patriarcal. Então, como se mantém Tá. os grupos, é uma forma de como se manter os grupos, né? Tanto que aqui ele vai fazer uma matemática, ele vai dizer, ao menos nessa proibição, o incesto com as filhas, que são. Ele vai fazer aqui dizendo quem seria o quê, né? Havendo uma herança paralinear, o pai seria canguru e os filhos também. O pai seria proibido o incesto com as filhas e o filho seria permitido o incesto com a mãe. Tais consequências das proibições totêmicas indicam que a herança materna é mais antiga que a paterna, pois há fundamento para supor que as proibições do totem se dirigem, sobretudo, contra os desejos incestuosos do filho. Então, acho que a gente pode resumir. Ai, gente, eu não sou desse lugar. Se tiver Estamos alguém pensando da junto. antropologia, Imagina. ciências sociais, me desculpe se eu estiver falando alguma besteira, mas eu acho que tem a ver com herança, né? Quando a gente começa a pensar numa sociedade moderna, nesse livro também sobre a história da família, né? É, as crianças, né, em algum momento do texto, eles vão dizer que as crianças pareciam como os macaquinhos, eles levavam ali para o meio da festa, porque na verdade só importava o filho herdeiro. Os outros filhos eram criados, como você disse, no campo, pelos empregados ou por outras pessoas. Não era tão importante assim, né? Havia muito infanticídio, né? As crianças eram mortas nos leitos, os pais dormiam em cima. Não havia essa construção de um ideal de família, e de mãe e de pai. Isso vai sendo construído, né? E é super interessante, né, gente? Tem um monte de atravessamento, né? O próprio conceito de Muito infância, legal. né? Você tem criança, mas você não tem infância, né? Na Idade Média, a criança é um adultinho, né? Exatamente. Então, assim, é A óbvio. Simone de Beauvoir, ela vai até perguntar em que momento cortaram os caixinhos dos meninos, né? Por exemplo, dos ortodoxos não cortaram, né? Os meninos ortodoxos, judeus ortodoxos, usam seus cachinhos como marcação. Você vê, né? Que tem essas questões, né? Não, e muito legal, Ana. E é isso mesmo. A ideia, eu acho, né, desse grupo aqui é a gente compartilhar esses conhecimentos, né? Eu estou emprestando aqui a minha voz e a minha curiosidade para a gente ler e tudo, mas essa construção aqui é de um conhecimento coletivo, e vamos tentando, vamos achando, vamos procurando, criando ideias, sai muita coisa. Nossa, quando a gente leu o Moisés, o monoteísmo, nossa, quanta ideia legal saiu, quanta ideia lateral, quanta tese de doutorado a galera foi criando, assim, sabe? E eu acho que é meio isso mesmo a ideia daqui, a gente engravidando de ideias e ir parindo possibilidades de reflexão, né? Porque o texto é dado, mas a nossa leitura sobre ele há de ser viva, né? E que legal. Eu acho que a gente já deu um horário bom, né? 6:30. Eu já marquei aqui, ó, no PDF, a gente ficou na página 15,
No livro físico, a gente está na página 26, paramos em Irmãs em Cristo e continuamos a explicação para essa linguagem e assim vamos. Certinho? Muito obrigada. Eu gosto Obrigado muito dessa forma de vocês. construir também, eu acho super potente. Então, agradeço o espaço, aos ouvidos e as falas também. Que bom, se sinta acolhida, bem-vinda, todos, todas, todes. Por favor, vamos dar ideia, vamos jogar, vamos pensar junto, né? Olha aqui, alguém falou como é que é Andressa Guzmão, isso, a Rie, muito bem lembrado, Felipe Rie, que tem a coleção História, Andressa Guzmão, Andressa É Guzmão. esse livro mesmo que eu estou falando, a história da família. É, É o incrível. Felipe Rie é sensacional. Ele também, junto com o Jorge Dibi, que organiza o História da Vida Privada no Ocidente, e no Brasil, e tem o História da Vida Privada no Brasil. Eu consegui essa semana, eu vou ver se eu consigo em PDF a história da família no Brasil. Ah, que legal, que legal. Peguei lá no Cressol, peguei emprestado no Olha lá. Cressol e vou ver se eu consigo colocar, porque me faz um diálogo interessante com essa questão da América Latina, da gente pensar uma psicanálise nossa, assim. Ah, Ou que melhor, um legal. mito, né? A psicanálise tem uma linha vertebral e eu acredito que a gente possa mudar o mito. Gosto muito dessa brincadeira, de provocar o mito. Sim, sim, eu acho que a psicanálise é basicamente isso, né? Ficar desmontando mitos, né? Não é verdade? Ah lá, a Andresa falou que vai colocar o PDF no grupo, né? É isso aí, gente, vai jogando lá no Instituto Bergassi, depois eu passo o link para vocês. A gente tem uma biblioteca maravilhosamente organizada pela queridíssima Yassi. E tem um monte de livro e a gente pode, enfim, fazer um grande câmbio de livros. Invadam o espaço é tudo nosso e o que não for nós toma. Beleza? Gente, muito obrigado pela participação. Até sexta que vem. Vou deixar no canal a gravação. Valeu! Que não é nosso, a gente toma, nós toma, é, Pablo. Claro, não é? Nessa área tem que ser, né? Não é? Claro! É. Valeu, obrigado, Andresa. Bom Valeu, final gente. de semana, viu? Obrigado. Abração. Valeu.